Carlos Eduardo, está me ouvindo? Tô ouvindo, professora. Eu vou começar a aula só com você, tá? Tá bom. Vamos aproveitar o tempo, aproveitar que você entrou, para a gente ter aí um bom aproveitamento. Breno entrou agora também. Sim, senhora. Deixa eu só arrumar o slide aqui para a gente começar, tá? É isso. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela. E esse pica-pau de perfil aí, Júnior César? Ela representa, professora, minha autoestima, minha alegria. Ah, que Dá bom. para perceber, né, professora? Dá, com certeza. Dá sim. Gente, carregou aí para vocês? Ainda não. Peraí, então. Não sei se é minha. Aí, carregou. Abriu? Ótimo. Aham. Às vezes a conexão fica lenta também. Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho de carga elétrica. Eu acho que a gente tem aula de física amanhã também, tem? Acho que dá para aproveitar bem. Deixa eu ver aqui. O horário. Tem, amanhã a gente tem aula de física também. Então dá para aproveitar hoje e amanhã para revisar conteúdo para a prova, né? Na verdade, vocês vão aprender o conteúdo e já se preparar para a prova. Então, ó, a primeira coisa para a gente entender a carga elétrica, nós temos que entender como que o átomo funciona, tá? O átomo, dentro do interior dele, ele tem um núcleo. No núcleo dele, ele só tem carga positiva, porque ele tem nêutrons e prótons. Prótons têm cargas positivas. Ao redor dele, ele tem uma camada chamada de eletrosfera, aquela aqui, ó. É onde tem 7 níveis eletrônicos com elétrons. E é nessa faixa que está a carga negativa do átomo, por causa dos elétrons, que possui carga negativa. Já o nêutron, ele não tem carga, tá? Por isso o nome, ele não apresenta carga elétrica. Então aqui são as descobertas, né, dos cientistas que descobriram o próton, o elétron e o nêutron em seus respectivos anos. E para a gente entender como que é o corpo neutro e o corpo eletrizado, qual a diferença? Então, por que o corpo neutro ele não tem carga elétrica? Por causa disso, ó. Para cada elétron, ele tem um próton. E aí, um anula a carga do outro. Por isso, o corpo neutro não tem carga elétrica, tá? Já o corpo que é eletrizado positivamente significa
que ele tem em excesso cargas positivas. Então, ele tem em excesso próton, tá? E aí, ele não tem elétrons livres. Ele só tem prótons livres. Ele tem mais prótons do que elétrons, corrigindo. Quer dizer que não tem elétron? Tem, só que ele tem mais prótons que elétrons. Já o corpo eletrizado negativamente, ele vai apresentar cargas negativas livres. Então, ele tem mais cargas negativas do que cargas positivas, como aqui no modelo. Então, ele tem mais elétrons do que prótons, tá? Já o corpo neutro, gente, ele fica eletrizado. Mas de que forma? Ele vai adquirir carga positiva quando ele perde elétrons. E ele vai se eletrizar com carga negativa quando ele receber elétrons. Então, na química é diferente. Então, quando o corpo apresenta uma carga negativa, significa que ele tem em excesso elétrons. Quando ele apresenta uma carga positiva, ele tem em excesso prótons, tá? E para que ele fique positivo, ele tem que perder elétrons. Tá bom? Isso aqui é importante vocês saberem, que são os submúltiplos de Coulomb. Carga elétrica a gente só calcula em Coulomb. Então, esses submúltiplos aqui, ó, quando o exercício falar em milicoulomb, você tem que transformar para Coulomb para calcular a carga elétrica. Então, transformar milicoulomb para Coulomb é 10 elevado a menos 3 Coulomb. Microcoulomb é 10 elevado a menos 6 Coulomb. E nanocoulomb vai ser 10 elevado a menos 9 Coulomb. Então, fiquem atentos a esses submúltiplos aqui. Então, se o exercício te der alguns desses exemplos assim, ó, tipo 2 nanocoulomb, você tem que transformar para Coulomb. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 9. A mesma coisa no exemplo B, menos 5 microcoulomb, é menos 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. 3,4 milicoulomb vai ser 3,4 vezes 10 a menos 3 Coulomb, tá? E aqui um outro microcoulomb, menos 7,2, transformar para Coulomb é menos 7,2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então, ficam atentos só com esses detalhes aí, para que vocês façam as conversões corretas, tá? Então, para calcular a carga elétrica, vocês precisam mudar para Coulomb, senão não fica certo. E a fórmula que eu utilizo para calcular a carga elétrica é essa. Quantidade de carga elétrica Q é igual mais ou menos número de elétrons perdidos ou ganhos vezes a carga elementar. Detalhe importante, terceiro, olha só. O meu N aqui, número de elétrons perdidos ou ganhos, ele vai ficar positivo quando eu perder elétrons. Porque aí eu vou ter em excesso prótons, tá? Grava isso daí. O meu N aqui, ele vai ser negativo quando eu estiver ganhando elétrons, porque aí eu vou ter em excesso elétrons, tá? A carga elementar ela é fixa, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Entenderam aí o esqueminha? Precisa repetir? Tá de boa. Carlos, Eduardo, Breno, Júnior, estão ouvindo aí? Professora, então, tipo assim, a senhora pode ir lá na explicação de novo, por gentileza? No Posso. exemplo? Posso. Aqui, né? Não, no de cima, naquele lado. Qual? Aqui. No primeiro. Esse aí. Esse aqui? Pera aí. Esse? Esse aí. Nessa questão do 2NC, que é o nano, sempre vai aparecer assim? Óbvio que não, né? Pode aparecer, tipo, entre parênteses, 2, tipo, várias formas diferentes, né? Pode. A diferença é que o exercício ele pode te dar por extenso assim, ó. Na verdade, não vai estar escrito nanocoulomb. Vai aparecer NC.
Entendeu? Ou Aham. micro C, que é essa letrinha grega mi aqui, ó, com C. Entendeu? Aham. Dificilmente o exercício fala milicoulomb, microcoulomb. Dificilmente. Aí por isso que Entendi. vocês têm que saber isso aqui. Converter para coulomb, para calcular, tá? Uhum. O nano é fácil. O nano, você lembra de o nanocoulomb é 9, tá? O micro é 6. Então, a base é a mesma, sempre 10. Aí você vai ter o expoente menos 6. E os expoentes, para decorar, pensa assim. Base é 10. Os expoentes são todos negativos. Aí vocês têm que gravar é o expoente, ó. O nano, 9. Micro, 6. Mili, 3. Entendeu? Isso vocês têm que saber. Ó, milicoulomb é 10 a menos 3 coulomb. Microcoulomb, 10 a menos 6 coulomb. E o nanocoulomb, 10 a menos 9. Tá? Então, pensa assim. Mas, geralmente, Júnior, o exercício às vezes até ele traz, tá? Se tiver algum do tipo, eu vou, se eu não me esquecer, né? Eu coloco lá, que eu ainda tô montando a prova de vocês. Aí eu coloco lá. Aham. Vocês eu deixei por É, último para mim ver até onde eu vou com o conteúdo. é Aí eu vou porque eu colocar. tava. Aham. É porque eu tava só nessa dúvida, né? Se fazia igual, tinha o 10 elevado a, vamos supor, 3. Aí eu achei que tinha que fazer a resolução, né? Não, você precisa daquilo dali só para resolver, para fazer a resolução. Entendeu? Ah, entendi. Você precisa daquela conversão, saber aquela conversão para fazer a resolução. Hoje não vai dar tempo da gente ver um exercício com aqueles submúltiplos lá, mas aqui nesse material tem, acho que amanhã dá para ver. Aí você não Aham. falta para você ver como que a gente faz para resolver, tá bom? Beleza. Falta não, que a gente vai fazer uns exercícios semelhantes, assim, igual, com aquele submúltiplo lá para a gente transformar para Coulomb, tá? Então, vamos a um exemplo, que aí dá para a gente ver, acho que uns 2 exemplos antes da nossa aula acabar. Aqui, ó. Aí aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, viu? Júnior, Breno e Carlos. Se ficarem com dúvida, eu volto a explicação, viu? Uma régua de alumínio inicialmente neutra, então inicialmente ela não tem carga nenhuma, porque ela está neutra, perde 50 milhões de elétrons. Determine a carga elétrica por ela adquirida, dado que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, só pelo exercício, você consegue fazer toda a interpretação que você precisa. Então, se a régua ela estava neutra e ela perde elétrons, então qual é o resultado da carga, o resultado final dessa carga? Dessa carga da carga elétrica da régua? Positiva ou negativa? O que vocês acham? Ué, professor, negativa, não? Não, vocês confundem. Presta atenção, Júnior. Eu sempre confundo esse trem de Você está prótons, elétrons e confundindo por nêutrons. causa da matemática. Em matemática, quando eu Deus estou me livre. perdendo alguma coisa, eu fico com um ponto negativo, né? Isso. Meu saldo é negativo. Na química é o contrário, é o inverso. Na química, Nossa, mas oi, na química, na física, né? Que isso aqui é física e química tudo junto. Na física é o contrário, tá? Na física, se eu estou perdendo elétrons, a minha carga ela é positiva, porque eu vou ter em excesso prótons. Prótons têm carga positiva. Agora, aí eu perco um e ganho o outro. isso, você perde elétrons, mas está ganhando prótons. Entendeu? Entendi. Então, ou seja, você não fica sem. Se você perde um, você ganha o outro. Por isso que é o contrário. Agora, se eu estiver ganhando elétrons, quer dizer que eu estou perdendo prótons e eu vou ter em excesso elétrons. Aí a minha carga ela fica negativa. Entendeu? É o contrário. Então, agora,
olha só, a régua está perdendo 50 milhões de elétrons. Então, eu sei que no resultado final, a carga elétrica dela tem que ser positiva. Agora, o valor de quanto é essa carga, eu tenho que descobrir resolvendo o problema. Então, vamos lá para a solução, ó. Então, ó, o número de elétrons que ela está perdendo é 50 milhões. 50 milhões não está em notação científica, mas eu vou colocar. Por quê? Porque a minha carga elementar está em notação científica. Então, uma regrinha aqui, ó. Notação científica 50 milhões, você vai ter que andar até chegar no número diferente de zero. Quantas casas eu vou andar até chegar no número diferente de zero? 7, não é? 3 aqui, 3 aqui, aqui tem um zero, então 7. Detalhe, se eu caminhar para a esquerda, o meu expoente ele é positivo. Se eu caminhar para a direita, o expoente é negativo. Então, presta atenção só nesse detalhe. Então, por isso, 50 milhões vai ficar 5 vezes 10 elevado a 7 elétrons, tá? Ah, professor, eu acho que eu já estudei isso no primeiro ano. Já, com certeza. Tô lembrando agora. Tá lembrando? Principalmente em física. Você estuda bastante em física essa conversão aí de unidades. Primeiro conteúdo de física do primeiro é isso. É esse conteúdo. Então, olha só, a fórmula também eu vou colocar na prova, tá? Carga elétrica é igual mais N, por quê? Porque eu estou perdendo elétrons, então eu estou ganhando prótons. Prótons é o que eu tenho em excesso e ele tem carga positiva, então mais N vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos substituir. Então, nós vamos ter mais 5 vezes 10 elevado a 7, tá? Por que mais uma vez. Porque eu estou perdendo esses elétrons, se eu perco os elétrons, eu ganho prótons. Então, eu tenho excesso a prótons, prótons têm carga positiva. Mais 5 vezes 10 a menos 7, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 da carga elementar. Como eu resolvo isso? Ó, mentalmente, sem calculadora de notação científica. Multiplico 5 vezes 1,6 é 8, tá? Vezes, e agora, o que eu faço com as potências? Não são bases iguais? Todos os dois têm base 10. Então, ó, conserva a base, copio 10 de novo. Na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Aí a gente vai ter menos 19 com mais 7 é igual a menos 12. Então, ó, o final é 8 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb, tá? Então, a resposta final é essa. 8 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb. Lembra das regrinhas de potência? Não, né? Pelo jeito, todo mundo ficou calado. Segundo exemplo, seja uma esfera de ferro e considera que ela está eletricamente neutra, então ela também não está com carga elétrica. Caso ela ganhe 200 bilhões de elétrons, qual será a sua carga? Dado que carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Outro detalhe importante, ó. Nesse caso aqui, ó, essa esfera pode ganhar 200 bilhões de elétrons. Então, a carga da esfera no final ela vai ser positiva ou negativa? E aí, Breno, achei que você ia responder, estava conectando o áudio. Positiva ou negativa? Júnior. Positiva, professor? Nesse caso, não, ó. Olha aqui o detalhe, ó. Caso ela ganhe 200 bilhões de elétrons... Ai, ganhe. Porra. Qual será a sua carga? Negativa, tá? Que agora ela tá ganhando elétrons, perdendo prótons, tá?
Mesma coisa. Eu sempre confundo esse trem. Escreve, que até você memoriza e não esquece. 200 bilhões de elétrons, notação científica é 2 vezes 10 elevado a 11 elétrons. Como que eu sei disso? Mesma regrinha. Ó, esse pontinho aí no 2, professora, ele não é tipo no meio da linha, ele é bem baixo, né? Como assim? Você fala onde? Quando a gente... O 2 aí, ó, 2 pontinho, ou 2,10 elevado a 11, né? Não, ele fica no meio mesmo. Depois do 2 você coloca o ponto, porque ele é uma multiplicação com a base. Ah, entendi. Tá bom? Você coloca ele assim mesmo, do jeito que tá aqui. 2,10 e o expoente. Quer dizer que você está escrevendo em notação científica e o 2 está multiplicando com esse 10. Tá? Então, põe assim mesmo. Então, fica 2 vezes 10 elevado a 11 elétrons, porque, ó, mesma coisa. Até eu chegar no número diferente de zero, eu estou caminhando para a esquerda, então meu expoente fica positivo. E eu vou caminhar 11 casas, ó. 3, 6, 9, 10, 11. Tá vendo? Tá chegando 2. Então, ó, 2 vezes 10 elevado a 11. E a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a minha carga vai ser igual. O N é negativo, porque nesse caso a esfera está ganhando 200 bilhões de elétrons, vezes a carga elementar. Então, vou ter menos 2 vezes 10 elevado a 11, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Mesma coisa, ó. Menos 2 vezes 1,6 é menos 3,2. Vezes a minha base. Multiplicação de bases iguais, eu vou conservar a base, então vou escrever aqui 10. E os expoentes da multiplicação de bases iguais, eu somo. Então, vou ter menos 19 mais 11, que vai ficar menos 8 coulomb, tá? Então, a resposta final da carga é igual menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. Um detalhe importante, por que eu estou frisando a questão da carga elétrica no final? Porque o exercício ele pode te dar 3,2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb e menos 3,2 vezes 10 elevado a 8 coulomb e te mandar marcar qual a alternativa correta. Se você não compreender esse detalhe, que quando o corpo está ganhando elétrons, ele vai ter então uma carga final negativa, você erra uma questão por coisa bem simples. Entendeu? Então, presta atenção nisso, que isso é muito peguinha de vestibular, de Enem. Presta atenção nesse detalhe. Então, ó, não esquece. Se o corpo está ganhando elétrons, a carga final dele tem que ser negativa. Se ele está perdendo elétrons, a carga final dele tem que ser positiva. Tá bom? Então, por hoje a gente vai ficar aqui. Vou fazer a chamada antes de vocês saírem. E amanhã a gente continua. Então, não faltem amanhã para a gente continuar. Tem mais exercício para a gente ver, que eu vou cobrar na prova, que é outra fórmula que a gente vai usar, tá? Que vai dar tempo de passar. Então, vamos lá. Carlos, agora a chamada para a física, viu? Carlos Eduardo, fala presente aí, Carlos, para nós. Presente. Isso. Presente. Breno. Presente. Paulo Ricardo. Tá aí, Paulo Ricardo? E o Júnior César. Paulo Ricardo tá com problema no microfone? Foi beber uma aguinha, professor? Oi, Júnior? Foi beber uma aguinha, o Paulo? Eu acho que foi também. Só que vocês esquecem, na hora da chamada, vocês não falar presença, vocês não vão com presença, porque... Oi, professor. Ah, você apareceu. Voltou. Apareceu. Paulo tá bebendo água, né, Paulo? Ah, velho.
Paulo, acredito que você foi assistir televisão, deixou o trem aí ligado. Não, professor, Não, eu Paulo, não tava, faz isso não, professor, velho. tava resolvendo os bagulho aqui. Ah, tá. Não esquece de falar a presença, né? Eu acho que você não assistiu a aula, viu? Não você Assisti, ué. perde sua presença. Meninos, então olha só. Só lembrando, lá no Classroom vai estar lá esse material. Deem uma olhadinha. Amanhã a gente tem aula, não faltem. Semana que vem vocês só terão prova, então vai ter prova de matemática minha e prova de física. Então não faltem, pega o material, estuda e aproveita amanhã para a gente tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Até amanhã. Até amanhã, professora. Tchau, tchau.